boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia para falar de Deus em mais um Cristocast. Eu estou extremamente feliz hoje em receber um convidado muito especial que fez muita diferença na minha vida cristã. Já tive a oportunidade de falar para ele no início, mas só de recebê-lo aqui é algo que não tem preço, é um valor que eu não consigo descrever, porque foi uma pessoa que foi o canal de Deus para mim. Todos nós podemos ser esse canal de Deus na vida de alguém, mas o Padre Tiago, aqui presente, foi especialíssimo. As palavras que ele falou foram as que mais tocaram no meu coração e foi o que realmente mudou a minha vida. E por isso o Cristocast existe, viu, gente? Então eu quero muito agradecer o Padre Tiago aqui presente, que já começa com o desafio de dar um recadinho. Alegria de estarmos juntos, meus irmãos. Quero que você possa participar conosco desse momento, né? Essa conversa que nós vamos ter. Você é nosso convidado. Então, para isso, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, para que nós possamos fazer com que esse trabalho possa progredir cada vez mais, né? Crescer para alcançar outras pessoas. Então, você é nosso convidado a participar dessa conversa. Padre Tiago, muito, muito, muito feliz e animadíssima de ter o senhor aqui. Eu falo tanto do senhor para todo mundo, porque realmente, como eu já lhe disse, sou muito grata e em toda a contribuição que o senhor fez na minha vida, quando falou, foi certamente canal de Deus para mandar as mensagens que eu precisava ouvir, que me direcionaram, que transformaram a minha vida. E às vezes a gente nem sabe, né, Padre, o quanto a gente consegue tocar o coração de alguém, né, com as coisas que a gente fala, porque é Deus que manda. Né? É Deus que manda. Deus, a gente obedece, né? Quando a gente obedece o Espírito Santo, às vezes a gente vê os frutos, às vezes a gente não vê os frutos, né? Isso. E o importante não é o ver o fruto, o importante é que os frutos glorifiquem a Deus, né? Isso. Ao Pai que está nos céus. E eu conheci o Padre Tiago num retiro que eu fui fazer. Não foi o primeiro retiro, se eu não me engano, foi o segundo retiro da comunidade Sementes do Verbo. Eu participei primeiro do Recria-me e depois eu voltei em uma outra oportunidade para participar do retiro do discernimento. E foi quando eu estava realmente buscando resolver uma inquietação muito grande, eu já falei aqui em outras oportunidades, de como eu poderia servir a Deus unindo a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual. Eu estava com muitas inquietações, muitos conflitos por causa da minha profissão e por causa dos valores que eu acredito enquanto cristã. E conversando com o padre, inclusive durante a confissão, tive muitos direcionamentos, tive uma cura muito grande do meu coração. No retiro, eu sonhei com o projeto do Cristocast e é uma longa história, porque o meu testemunho vocês só vão ouvir completo quando nós fizermos o ano de programa. Tá prometido. Ok, aí vai ser eu que vou vir entrevistar. Pronto, tá combinado, padre, tá combinadíssimo, não vale voltar atrás, o senhor vai estar aqui comigo, que daí eu tenho coragem. Mas essa história toda, assim, para contar que a gente precisa buscar discernimento, né, padre? Essa é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que eu queria muito que o padre trouxesse essa visão para vocês aí, que às vezes estão precisando de discernimento para tomar as decisões aí que conduzem a vida, especialmente discernimento para entender o seu papel como filho de Deus e o que você pode fazer sobre isso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria saber um pouquinho da sua história, padre. Como é que o senhor chegou a tomar essa decisão? Aí é longa a história. Primeiro tenho que falar um pouquinho da história familiar, né? Isso. Como cristão. Como é que eu me tornei cristão, né? Na verdade. A gente se torna cristão a partir do batismo. Mas é interessante a história porque
Por ignorância de meus pais, eu fui batizado numa igreja onde o batismo não é válido para a igreja católica. Puxa. Então, criancinha ainda, eu fui batizado bebê, como muita gente, né? E foi caminhando. Somos 3 filhos, né? 3 irmãos. E eu sempre fui o mais próximo, assim, de minha mãe, no sentido de ir para a missa, de participar das coisas da igreja, né? De ir nas peregrinações. Nasci em São Paulo, então ia em Aparecida. Eu lembro dessas idas, algumas idas em Aparecida ainda criança, né? 5, 6 anos, porque com 7 anos eu fui para a Bahia. Com 10 eu fiz a primeira comunhão achando que já era batizado. Né? Minha mãe me matriculou na catequese, assim eu fiz, comunguei e continuei. Depois passou um tempo, aí eu lembro que nessa época que eu fiz a primeira comunhão, eu chegava a ir para a missa sozinho, a missa das crianças, a missa no sábado à tarde. Minha mãe tinha essa liberdade, né? Na época não era muito violenta a cidade, no interior da Bahia, e eu ia e voltar tranquilamente. Mas depois, com o tempo passou, aí tinha um concorrente que era o futebol, né? O futebol do sábado à tarde com a missa do sábado à tarde era um concorrente muito forte, né? Começou a ir para o futebol. Aí comecei mais para o futebol do que para a missa. Pronto. E assim passou uma fase. E quando eu estava já entrando no ensino médio, um dia, eu lembro claramente desses meus colegas de turma sentado assim junto a uma janela, conversando, e eu me aproximei para entrei na conversa deles, como eram amigos, e aí eles me falaram que eles estavam participando de um grupo de jovens que nasceu na Renovação Carismática Católica, e se eu não queria participar. E, tá. Como eu já tinha essa experiência de igreja da infância, a pequena infância, então, para mim, foi como se Deus quisesse me lembrar que me faltava algo. E eu comecei a participar ativamente, desde o primeiro momento que eles chamaram, né, no grupo. E fui caminhando assim. Então, fiz todo o ensino médio participando bem ativamente da igreja. Terminei o ensino médio, fiquei ainda uns 2 anos sem estudar. E aí, 3 anos depois, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, um detalhe que eu não posso esquecer, que um desses amigos de grupo de oração, era um grupo de jovens, mas que ao mesmo tempo era um grupo de oração da Renovação Carismática. Ele chegou um dia, me chamou para ir na casa dele, e ele me disse que tinha rezado por mim. E aqui começa já uma pequena dica do acompanhamento espiritual, né? Às vezes, até sem saber que era um acompanhamento espiritual. Ele rezava por mim, né? Como amigo, ele rezou por mim. E ele me deu uma palavra bíblica na altura e me deu a interpretação dessa palavra. E a interpretação dizia assim: você vai na faculdade, você vai conhecer falsos amigos, vão te levar para o distante de Deus. Mas no final Deus vai ser vencedor. E você vai ter que discernir e decidir sobre a sua vida espiritual ou profissional. Nossa. Bom, ele me deu esse papel escrito, com essa oração, eu guardei na minha primeira Bíblia, Edições Ave Maria. E pronto, guardei como num primeiro momento fiquei assim, mas depois a coisa foi acabando, caindo meio que no esquecimento, assim, né? A gente às vezes recebe a oração, mas não sabe, não assimila logo, né? Não guarda logo. E então, bom, eu tenho que voltar só um pouquinho. Porque eu falei de como começar a vida cristã, né? Como começou a vida cristã. Antes de entrar na faculdade, com 17 anos, eu descobri que esse batismo que eu tinha não era válido. Então, eu ia perguntar justamente se o senhor tinha descoberto. Eu descobri que não era válido. Então aí eu me preparei, né, para ser batizado, e eu escolhi o dia do meu batismo, que é o dia do meu aniversário. Maravilhoso. Quando eu completava 18 anos. Então, já completar 18 anos era para o homem a independência. Eu disse, então eu quero ser dependente de Deus. Né? Eu quero ser independente cristão. Né? Então, eu escolhi essa data, e essa data, naquele ano, providencialmente, coincidiu com a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é o dia de oração pela santificação do clero. Né? Eu não planejei a data do Sagrado Coração de Jesus. Eu marquei por causa do meu aniversário. Mas Deus tinha pensado por a outra data. Bom, voltando
a questão dos estudos, né? Então, quando eu entrei na faculdade, realmente aconteceu isso, né? No início, eu fui morar em outra cidade por causa da faculdade. É uma cidade que fica mais ou menos 150 quilômetros da minha. Então, eu vim de uma família muito pobre, então não tinha condições de ficar indo e vindo todo final de semana. Comecei a vir em final de semana sim, outro não. Depois, com o tempo, eu comecei a vir só uma vez por mês, né? Só que o fato de fazer isto, né, fez com que eu começasse a perder o contato com a igreja, né? É aquele ditado popular que diz que panela fora do fogo esfria. Sim. Então eu fui começando a perder o contato com a igreja. Até porque eu morava na residência universitária, estudava na universidade e trabalhava na universidade. Então, e a universidade ficava um pouco fora da cidade. Então, eu não tinha... não era tão simples ir para as igrejas. Claro que a gente inventa desculpa nessa hora, né? Para não ir para a igreja. E eu não ia, só ia para a igreja. A única coisa que eu lembro que teve uma época que a única coisa que eu participava era quando eu ia à minha cidade, de origem onde morava minha família, eu ia nesse grupo, porque era o meu ciclo de amizade que eu tinha construído desde a minha juventude. Sim. Então não tinha como não ir lá, ainda que estivesse caminhando por um caminho bem distante daquele que eu tinha começado, né? Eu lembro que entre 98 e 2000 eu já não frequentava missas dominicais, eu não comungava. Então, isso com certeza teve um afeto muito grande na minha vida cristã. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma semente dentro do meu coração, né? Que Deus plantou e que não saía de lá. Então, quando foi em 2001, aliás, 2000, em 99, na verdade, eu tive uma proposta surgiu uma proposta assim inusitada, de poder entrar num trabalho de estágio na Caixa Econômica Federal. Né? Isso porque tinham tido uma seleção, né? Você já conhece aqueles grupos CIE, né? E outros grupos que fazem convênio de estágio com as empresas. E então o CIE tinha feito uma seleção de 10 alunos de economia, que era o meu curso, para trabalhar no banco. Essas 10 pessoas tinham sido já selecionadas, porém a vaga que deveria ser ocupada na minha cidade não foi ocupada na minha cidade, porque esse estudante ele viu que não era possível ele estudar, morar na cidade e trabalhar na outra, tão distante, o custo não ia compensar, né, o salário não ia compensar o custo. Então ele conseguiu que a superintendência do banco transferisse a vaga dele para a cidade onde nós estudávamos, né? Só que para mim não pesaria tanto, porque minha família tinha casa própria, né? Era de lá, então era voltar para minha família e ficar com o custo de ter que ir e voltar todos os dias para a faculdade. Mas esse custo compensava, né? E então eu entrei em contato com o gerente, e ele não prometeu nada, mas depois, providencialmente, eu digo que hoje eu tenho certeza que foi a providência de Deus, como que eu consegui esse trabalho para voltar para a minha cidade. Porque o fato de eu voltar para a minha cidade fez com que eu realmente retornasse à vida da fé, né? Pouco a pouco eu fui retornando. Eu lembro que um dia, era uma quinta-feira à noite, eu não tinha aula nesse dia na faculdade, então não tinha sentido eu ir para a faculdade, fiquei na cidade e aí fui para o grupo de oração. Para o momento de grupo de oração que ele se reuniu antes da missa na igreja matriz. E eu lembro muito perfeitamente, de eu ter ouvido Deus falar comigo. Não foi o pregador, não foi alguém que estava orando e que deu uma palavra de profecia, ou uma palavra de ciência, ou de conhecimento, né, como a gente conhece dos dons do Espírito Santo. Eu simplesmente ouvi uma voz que dizia assim: termine esse relacionamento. Nossa. Eu estava me relacionando com a pessoa. Toda a família dela era espírita, então por conta disso eu me afastei. Aí foi o período que eu me afastei mesmo da igreja. Não frequentava o centro espírita, mas também não frequentava a igreja. Né? Então ficava.
Mas eu ouvi essa voz, né, que dizia assim, termine esse relacionamento. Isso era uma quinta-feira. E sexta-feira já estava marcado que eu ia encontrar a pessoa, né? Ah. Então eu disse assim, se és tu que queres isso, então você vai conseguir para mim uma ocasião, porque seria inusitado eu chegar assim, né, dizer assim, a pessoa, olha, eu estou terminando um relacionamento agora porque eu ouvi Deus falar comigo que Ele quer que a gente termine um namoro que tem mais de 2 anos. Então, seria assim, um absurdo ela não entender, ela já não entenderia de jeito nenhum, mas assim, seria pior. Então, eu pedi, Deus deu uma situação, naquela sexta-feira que eu fui lá, a situação, e Deus mostrou, eu disse assim, é o momento, né? Então, aí começam os discernimentos, né? Sim. Deus, depois a gente aprofunda esse tema, mas Deus foi dando luzes, né? De discernimento. E eu entendi que eu precisava decidir isso naquele momento, né? Então, eu automaticamente aproveitei da circunstância e disse, olha, nós precisamos de um tempo, eu preciso de pensar nosso relacionamento, se vai adiante e tal. Mas, na verdade, meu coração já estava certo que eu tinha que terminar aquele relacionamento. E, de fato, depois não voltamos mais. Né? E assim eu fui caminhando, né? Porque Deus foi me conduzindo nesse caminho. Então, em 99 eu entrei nessa experiência do banco, voltei à minha cidade. Só que eu era sempre aquele cristão Raimundo. Como é o cristão Raimundo? Um pé na igreja e o resto no mundo. Né? Então Tem lembro muitos assim, padre. Tem Tem. muitos. Eu não tenho nenhum tipo de condenação a eles, não, porque eu tenho esperança por eles, porque Deus conseguiu fazer comigo, conseguiu fazer com muita gente. Então, como foi que Deus fez comigo? Né? Deus permitiu uma doença. Eu digo que Ele não mandou a doença. Deus não é malvado, né? Não. Eu não acho que Ele tem nenhum mal que seja querido por Deus. Mas os maus são permitidos por Deus. Situações de sofrimento, né, na nossa vida. Sempre com algum propósito, né? Só que essa doença, eu digo que é uma bendita doença, por quê? Porque ela fez com que eu gastasse todo o meu salário que eu tinha reservado para o Carnaval de Salvador. Que era uma das coisas que eu não abria mão, mesmo cristão. Né? Atrás do elétrico vai que já morreu, né? Aquilo para mim era lei, né? Então, como eu não tinha morrido ainda, então eu tinha que ir para o Carnaval. Para o Carnaval. E justamente era o final do ano, então eu não ia ter o gasto do transporte para a faculdade, eu ia ter essa economia, e ia ser um bom... eu poder sair até de bloco, porque eu nunca tinha saído em bloco, só saía no que a gente chama lá na Bahia de pipoca, que é aquele que está fora do bloco. Né? Sim, pipoca porque ele pipoca mesmo. Só entende que está lá, porque o nome pipoca. Né? E então, essa enfermidade provocou que eu tive que gastar todas as minhas economias em médico e remédio. Então, eu cheguei o mês de janeiro, final de janeiro, sem nenhum dinheiro no bolso. Início de fevereiro também, nada. Então, não podia ir para o Carnaval sem dinheiro. Eu podia até ir sem saúde, mas sem dinheiro não era possível. Só que, então, providencialmente, naquele ano, o grupo de jovens que eu participava, que chama Luz de Jesus, ele fez 40 anos esse ano. Nossa! Ele promoveu um retiro espiritual. Esse retiro espiritual era numa chácara, que era uma antiga senzala. A dona da chácara era uma pessoa que orientava o grupo. Depois eu posso falar um pouquinho mais dela, porque ela orientava o grupo e orientava algumas pessoas. Era uma espécie de diretora espiritual, de acompanhadora, que a gente tinha. Então ela convidou o grupo para ir para lá, no período do Carnaval. E eu lembro que eu tomei o dinheiro emprestado, né, para ir, porque para ir também precisava de dinheiro. Mas não era tanto. Na época não era muita coisa, é porque eu não tinha nada mesmo. E a gente foi para esse retiro. E eu lembro bem, assim, eu tenho uma imagem perfeita desse local.
É um lugar que eu não esqueço, nunca sai da minha mente, porque foi um lugar especial para mim, né? Estava nesse retiro, primeira noite do retiro. Então você imagina, uma pessoa que estudava à noite, que chegava 1 hora da manhã da faculdade, né? A horário que costumava dormir. E que estava naquele contexto de carnaval, que o carnaval a gente não dormia 1 hora da manhã, eu dormia 7 da manhã, né? Sim. Eu saía 1 da tarde e voltava às 7 da manhã, todos os dias. Então, naquele contexto, você não tem sono rápido, né? Sim. E nesse local não tinha energia. Só tinha um candeeiro E nada que ia para ter que se fazer. apagar. E tinha as velas, uma vela que estava no altar lá, onde improvisaram uma capelinha. E lá, como ela era ministra da Eucaristia, ela levou o Santíssimo, né? A Eucaristia para lá. Então, eu fui para o meu quarto, dormi. Isso eu acho que era 8h30, 9 horas da noite, mais ou menos. Só que sem sono nenhum. E eu não sei se foi proposital, né? Até brinco com o pessoal que acho que ele, de propósito, botaram meu quarto próximo da capela, né? Porque as meninas, que eram mais piedosas, foram para a capela e começaram a rezar, cantar, louvar, né? E assim, se você não tem sono, você está ouvindo alguém cantando, rezando, então, é aí que você não dorme mesmo, né? Então eu resolvi ir para a capela. Fui para lá, para esse momento, né? Na capela. E chegando lá, elas cantavam músicas, rezavam. E eu entrei nesse, né? Eu já tinha feito parte do grupo de oração, então tinha muita coisa que para mim não era novidade nesse momento. Então a gente cantava, louvava. E de repente começaram a cantar, né? Aquela música Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu via uma imagem de Jesus na cruz, né? Como se eu olhasse Jesus, contemplasse Jesus na cruz e cantando essa música. Né? E Jesus dizendo isso para mim, né? Ninguém te ama como eu. E eu via uma imagem de Jesus tirando um dos braços da cruz e me puxando de um pântano. Nossa. E me lavando. E ao mesmo tempo ele me fazia ver o pântano com a minha história real, aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Esse era início de 2000, né? Início do ano 2000, fevereiro de 2000. Então, eu vi aquela cena e terminou aquele momento de oração. Eu só me lembro de eu ter dito assim: para o lodo eu não volto mais. Para a lama eu não volto mais. Né? E aí, então, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão de abandonar tudo aquilo que pudesse ser possibilidade do pecado. Não era só abandonar o pecado. Para mim, eu tinha que abandonar as circunstâncias que pudessem me levar ao pecado. Sim, entendo. Então, se a festa, para mim, era motivo de pecar, para mim eu tinha que arrancar aquele olho. Não vai para a festa. Não vou para a festa. Sim. Aí, festa de aniversário, eu não estava indo. Então, o povo começou a achar que eu era radical demais, né? Você está extremista, você está muito radical, você não pode ser assim, né? Porque eram pessoas boas, né? Os amigos que eu tinha, os primos que eu tinha, eram pessoas, até hoje, né? São pessoas muito boas. Só que o ambiente que eu frequentava não era favorável para eu viver uma vida cristã como Deus queria que eu vivesse, a partir de então. Porque também cada um conhece a si, né? E sabe até onde consegue lidar com as coisas, né? Exatamente. E cada um toma a sua decisão de acordo com o que consegue exportar. Isso. E isso é importante quando a gente for falar sobre discernimento, é que a própria pessoa, ela possa chegar a esse discernimento. Porque o discernimento pode ser uma imposição. Isso. Então foi importante eu ver isso, né? Eu senti isso, eu senti Deus, né, me dizer isso, né? E de fato, depois, com as orientações, né, que a gente foi tendo, a gente foi caminhando, né? Foi difícil, foi os primeiros momentos, mas depois a gente foi pegando o jeito, o gosto. Tanto que no final daquele mesmo ano eu já era coordenador do grupo de oração. Olha só. E coordenador também da Pastoral da Juventude, com a paróquia que tinha 32 grupos de jovens na paróquia. Nossa. Isso o senhor tinha quantos anos mais ou menos? Isso eu estava com 25.
Então, aí, essa caminhada foi se intensificando, né? Essa caminhada de fé, eu fui buscando, eu fui participando de encontros, de retiros, de coisas assim. Tudo que tinha, que eu podia participar, meu dinheiro era para isso agora. Uhum. Investia na minha vida espiritual. E continuava fazendo a faculdade, continuava trabalhando. Depois saí do banco, comecei a trabalhar como pesquisador na minha área. Fizemos um projeto de pesquisa para uma região no interior da Bahia. Desse projeto de pesquisa virou um livro, uma ONG belga que estava financiando esse projeto. Então também foi uma realização pessoal, né? Profissional, que eu tive nessa altura. E esse momento eu estava terminando a faculdade. Eu ia terminar a faculdade em março do ano seguinte, isso era 2001. Em março de 2012 eu terminava a faculdade. Né? Então, desse projeto de pesquisa eu fiz o meu TCC. Foi excelente, claro, porque o projeto de pesquisa tinha virado um livro. Então, eu já tinha passado todas os exames, todas as revisões possíveis, né? Então, eu só fiz adaptar para uma outra região, né? Que era a minha região de origem. Porque na minha região de origem tinha a única Universidade Federal da Bahia que era fora de Salvador, ficava na minha cidade, que era Cruz das Almas. E lá tinha o curso de agronomia e tinha o mestrado em desenvolvimento agrícola, que era a área que eu estava atuando. Ou seja, a economia agrícola era a minha área. Sim. E o mestrado, um dos melhores mestrados nesta área no Brasil era lá. Inclusive tendo também a unidade da Embrapa na pesquisa da mandioca, que era o produto que eu estava pesquisando. Sim. Então, eu tinha o campo profissional assim na minha frente, vasto, promissor. Sim. E aí, então, eu planejei, vou terminar a faculdade e vou engatar no mestrado, direto. Sim. Porque o mestrado começava em março. A faculdade terminava em março e o mestrado começava em março. E aí, na prova de mestrado, né, eu fui fazer a prova de mestrado. Nesse momento, em 2001, janeiro de 2001. E eu tinha feito uma oração a Deus, porque uma coisa que me inquietava quando eu pensava no mestrado, só uma coisa me inquietava, era se eu ia de novo abandonar Deus. Entendi. Eu tinha medo de que a minha profissão me tirasse de Deus. De se afastar novamente, né? Eu tinha esse medo, né? Esse receio. E ali eu fiz uma oração, dizendo assim, Senhor, se for a tua vontade, que eu passe. Se não for, que eu não passe. Se for só para fazer um trabalho que fique na prateleira da universidade, eu não quero. Se for para fazer um trabalho que tenha aplicação social na vida das pessoas, isso me interessa. Falava a Deus, só isso. E fui fazer a prova no mestrado, a primeira etapa. E a primeira etapa sempre é mais difícil, né? Você tem que fazer uma prova escrita, tem que fazer apresentação de currículo, de histórico, projeto de pesquisa que você vai desenvolver, né? Várias coisas. E ali, então, eram mais de 60 pessoas concorrendo para 8 vagas. Só que eles selecionavam 12 para a segunda etapa. E eu fiquei em sexto. Então, eram 8 vagas, eu fiquei em sexto, dos 12. Então, pronto, segunda etapa, só bastava manter a minha posição. Já estava vendo a direção que estava tomando, né? Manter a minha posição e ficar, né? Nisso, permanecer nisso. Então, foi festa na universidade, né? Foi festa na família, todo mundo fez festa, porque a segunda etapa era só entrevista. Então, você vai fazer entrevista, como é que você vai mudar de sexto, sei lá, para 12º, para 11º? Eu podia perder até 2 posições, né? Ainda estava dentro. E eu fiz a mesma oração antes da entrevista, a semana depois. E aí, depois saiu o resultado da entrevista, eu fiquei em 9º. Nossa! 8 vagas. Só que ainda assim eles disseram, né? Alguém me disse para mim que eu poderia ficar como um aluno especial, assistindo às aulas. E aí, no final do ano, eu faria novamente a prova. E se eu conseguisse passar, eu eliminava aquelas matérias que eu tinha assistido. Sim. Então, na prática, eu estaria dentro do mestrado. Só teria que cursar de maneira especial, sem matrícula. Sim. Só com registro para que eu pudesse depois eliminar as matérias. Tá. Ok, então aí de qualquer forma foi outra festa, né? Porque pelo menos já tem uma... Se não passou entre os 8, mas pelo menos já
está garantido tá lá dentro. E provavelmente os professores conhecendo, porque como eu fiz universidade em outra faculdade, né? O curso em outra faculdade, os professores não me conheciam. Embora eu fosse da cidade, mas eles não me conheciam, porque a universidade ela é quase uma cidade dentro de outra, né? Sim, sim. Então você não tem muito contato com as pessoas da universidade às vezes. Então eles não me conheciam. Mas só que nesse momento também estava marcado um retiro para mim. Que é o mesmo que você fez. De discernimento. De discernimento. Eu tinha em novembro anterior, eu tinha pegado um folhetinho. Na verdade, em setembro antes, eu tinha recebido um folheto da comunidade no encontro de jovens que aconteceu em Salvador. A pessoa só me entregou o folheto, não conversou comigo. E no folheto estava escrito assim: ano sabático, uma escola de formação bíblica, humana, espiritual. Escola de formação, ok. Então, como eu estava muito envolvido de novo com a igreja, eu tinha uma coisa que eu tinha muita sede, era de fazer um estudo bíblico. Né? Porque eu já era chamado para pregar em outros lugares, em outros grupos, em outras cidades. E isso me incomodava, o fato de eu não ter um estudo sistemático da Bíblia. Sim. Era um estudo mais autodidata, né? Buscava nos livros, buscava, sei lá, na época não tinha tantos canais, né, como hoje. Mas tinha algumas coisas, a gente buscava. Só que eu queria uma coisa sistemática, né? E achei que a escola era uma coisa assim, modular, ou sei lá. Só não sabia que tinha que morar lá. Ah, é como se fosse um internato, assim. Eu não sabia que tinha que morar dentro da comunidade para fazer a escola do ano sabático. Para mim, tinha que fazer, sei lá, ir lá cada 3 meses, cada 6 meses, fazer um módulo. Voltar, ou senão, não sei se era a distância. Pronto, eu mandei um e-mail perguntando essas coisas, que não tinha informação disso no folheto. E a irmã que me respondeu, que hoje é a atual moderadora geral, né, a irmã Maria Sara, me mandou uma mensagem dizendo assim: meu filho, eu vou mandar uma revista para você explicando o que é isso, mas queria lhe convidar para um retiro com o título Senhor, que queres que eu faça? Exatamente o mesmo que eu fiz. E esse título me atraiu. Então, foi que me atraiu também. E eu lembro que quando nós nos conhecemos no primeiro dia do retiro, depois da missa, teve o jantar, né? E eu sentei lá na mesma mesa que o senhor estava. E nós conversamos ali um pouco. Se não me engano, se não me falha a memória, o senhor tinha me dito que estava completando 20 anos de ordenado. Desse ano sabático, Desse ano sabático, né? E eu estava ali falando que eu estava completando 20 anos de formada. Aí o senhor falou: eu estou completando 20 anos também do ano sabático, né? E tudo no mesmo retiro. Tá vendo como tá? Tudo faz sentido, gente. E a gente chega no ponto do discernimento aqui. Isso mesmo. Entendeu? Então, e como foi a decisão? O senhor chegou aí para o retiro. Esse retiro eu já estava inscrito antes de fazer o mestrado. Certo. Eu me inscrevi em novembro no retiro. Porque quando eu vi o título, né? Eu disse: é esse retiro que eu preciso. Porque eu preciso saber o que Deus quer. Exato. Porque o que eu quero, eu já sabia. Só que eu não sabia se era o que Deus queria. Exatamente a mesma questão que eu tive. Eu fui para esse retiro com essa indagação. O que tu queres? Então, pelo título, eu sabia assim, ali eu acho que eu vou ter uma resposta. Só que eu fui para o retiro, era uma novidade, eu não conhecia a comunidade. Não conhecia nada, nem sabia o que era comunidade de vida. Ouvi falar da Canção Nova, da Shalom, mas não tinha noção do que significava, como é que eles viviam. A experiência de vida não conhecia. Mas fui para o retiro. Aí o retiro começou sexta-noite, depois veio o sábado, e no sábado teve uma pregação que me chamou a atenção. O nosso fundador, o Diácono Jorge, pregava, e ele fazia uma diferença entre fazer a obra de Deus e fazer a obra para Deus. E aquilo me interpelou, porque ele explicava um pouquinho, né, só para os nossos irmãos que estão lá acompanhando poderem entender. Sim.
ele dizia assim, uma coisa é você fazer obra para Deus, você pode fazer muitas obras para Deus. Por exemplo, naquela altura eu estava coordenador do grupo de oração, coordenador da pastoral da juventude e tinha as horas extras, né? Que eu era o severino da igreja, né? Porque o padre precisava, a gente estava... Tinha disponibilidade, a gente ia. Minha mãe brincava que eu estava pior que a Adventista do sétimo dia. A Adventista do sétimo dia guardava o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Eu guardava o pôr do sol da sexta até a madrugada da segunda. Eu ficava na igreja o final de semana todo. E ela dizia assim, qualquer dia você muda para a igreja. Aí, como mãe, né? Palavra de mãe. Palavra de mãe. É profética. Profética, é. Aí, hoje eu digo a ela, a culpa é sua. Porque assim... então, depois dessa pregação, tal, aconteceu outros momentos de oração, mas nada demais. E à noite foi proposto uma adoração. E aí, na adoração da madrugada, da noite, eu tinha me inscrito para ir às 11 da noite e fui deitar às 10. E adormeci. Perdeu o horário. Quem adormeceu às 10, o primeiro sono... Não sei quanto a você, mas para mim o primeiro sono é o sono mais difícil de você me acordar. Só se alguém for lá me acordar. Porque nem o despertador conseguiu me acordar, né? Ninguém me acordou. Eu acordei achando que eu estava acordando 6 da manhã, acordando, ainda sonhando. É quando você está acordando assim com um sonho, que você está lembrando do sonho. E no sonho, eu via o final do sonho, o Senhor dizendo assim, alguém dizendo assim, agora que você descansou, venha que nós vamos conversar. Isso era 3 da manhã. Não era 6 da manhã. Então fui para... Eu lembrei que eu não tinha ido para a capela e fui para a capela. Eu digo, nossa, o Senhor está me chamando, está me cobrando que eu não fui para a capela. Fui para a capela adorar. E chegando lá, 10 minutos depois de estar rezando, ali em silêncio, eu ouvi a mesma voz dizendo assim, abre Mateus 4. E até aquele momento eu não gravava a referência bíblica. Eu gravava até as passagens, mas não gravava a referência. Porque eu achava que era coisa protestante, né? Que quando vai falar com você, já diz a referência. Aí eu não tinha esse costume de fazer isso. Depois entendi que era bom fazer. A partir desse momento. Então não sabia o que tinha, tive que pegar a Bíblia e olhar. Quando eu olhei a Bíblia, Mateus 4, eu vi lá o subtítulo, né? A vocação dos primeiros discípulos. E aí eu via Jesus passando e dizendo, vinde após mim, vos farei pescador de homens. Nossa. Aí, imediatamente, deixaram as redes, deixaram o pai, seguiram Jesus, né? João e Tiago, filho de Zebedeu. Estavam no barco com o seu pai, consertando as redes. Ele chamou, deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Eu entendi que eu tinha que fazer exatamente a mesma coisa. Graças a Deus. Os discípulos não perguntam, né, para onde eles vão, o que é que eles vão fazer, chamado para quê, segue-me para quê, fazer o quê? Não sei. Eu não tinha certeza de nada naquele momento. E juro que eu não tinha nenhum tipo de certeza. A única certeza que eu tinha, essa foi uma convicta, é de que eu precisava seguir Jesus. E aí, como eu estava naquela situação... E esse retiro foi depois do mestrado, né? Depois das provas do mestrado. Sim. Então, eu entendi que essa palavra dizia assim, deixa a rede, deixa a profissão, deixa a família, meu pai já tinha falecido nessa altura, e segue-me. Aí o senhor desistiu do mestrado? Desisti do mestrado, assim, pelo menos temporariamente, né? Sim. Porque a experiência do ano sabático, só para os nossos irmãos que estão acompanhando, ela é uma experiência que você vive durante 9 meses, só que não é uma experiência com o objetivo de que você entre na comunidade Sementes do Verbo. O objetivo é que você se torne discípulo de Jesus. Onde Deus quiser que você seja discípulo. Se Deus me chamasse a voltar para a paróquia, eu voltaria para a paróquia. Se Deus me chamasse a entrar em outra comunidade, eu entrava em outra comunidade. Se Deus me chamasse a casar, eu casaria. É assim, né? Essa perspectiva. É muito livre, é uma coisa muito livre. Então, eu não sabia o que ia ser o pós-ano sabático. Só que naquele momento, a proposta do ano sabático, para mim, era a resposta que eu precisava. Entendi. De seguir Jesus. Porque eu precisava tomar uma decisão. Precisava discernir como seguir Jesus. Fazer o quê? Como discernir até a vocação
específica. Não sei. Eu terminei um namoro para fazer o ano sabático. Ah, Terminei outro namoro. sim. Deus me pediu de terminar outro namoro aqui, né? Só que aqui já era um namoro santo. É uma pessoa muito santa, uma pessoa muito boa da igreja. É uma pessoa muito bacana. Mas por causa daquela experiência, eu tinha que terminar, interromper, né, todos os laços. Laços familiares, laços afetivos, né, laços profissionais, acadêmicos. Uhum. Claro que eu terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade de economia, terminei, né? Só não fiz entrar no mestrado. E assim foi fazendo um caminho de discernimento. Padre, então, o essencial, assim. Aí depois o senhor acabou optando. Fiz um por acompanhamento entrar. espiritual, né, com o fundador, com a irmã Maria Sara. Expressei a eles o que eu carregava no coração e aquilo também que eu tinha sentido naquele momento, né, de oração, e que eu tinha no coração de poder fazer essa experiência para que Deus me ajudasse a descobrir realmente o que Ele queria de mim. Né? Como é que é ser pescador de homem? Eu não sei. Eu não sabia nem pescar peixe. Então, como pescar homem? Não sei como seria. E foi assim. E aí eu parti para fazer a experiência na comunidade durante 9 meses. E aí foi nesse momento, estando dentro da comunidade, né, com a vida espiritual mais intensa, vida de oração, a gente reza as laudes, a gente tem a missa diária, confissão mensal, a gente tem a adoração uma vez por dia, todo mundo junto, a gente tem o estudo bíblico, né? Formação bíblica, e a formação bíblica não só para ter um conhecimento bíblico, mas um confronto da palavra de Deus com a sua vida, né? Sim. Eu fui fazendo um percurso bíblico, fui vendo o povo de Deus, como é que eles iam caminhando, e fui identificando a minha vida dentro desse percurso bíblico. Fui me inserindo dentro do povo de Deus, né? Nessa caminhada até Jesus Cristo. Essa parte desse confronto que a gente faz, né, com a palavra, assim, eu acho que é fundamental para a gente começar a compreender o que Deus quer da gente. Certamente. A palavra de Deus é um instrumento que nos ajuda a discernir. Não basta ela só, porque a gente pode correr o risco de fazer uma leitura fundamentalista, né, então por isso é preciso de ter alguém, né? Precisa ter alguém que acompanhe, alguém que oriente a gente para poder discernir bem, né, esse caminho. E foi dentro do ano sabático que Deus me mostrou também o chamado ao sacerdócio e dentro da comunidade. Então foi aí, eu discerni e fiquei. E aí depois o senhor veio para Belém? Aí então, em Palmas eu fiquei o tempo, né, do seminário, fiz o seminário em Palmas todo. Depois, quando Dom Alberto foi transferido para Belém, nós ficamos sem bispo e eu não podia ser ordenado diácono, porque não podia ser encardinado, né? Quando você ordena diácono, você é encardinado numa diocese. Como a diocese estava vacante, sem bispo, a gente não podia ser encardinado. Então, Dom Alberto, como nos acompanhou sempre, nos chamou a comunidade para Belém, aí ele acabou nos trazendo para ser ordenados aqui. Aí fomos ordenados diácono aqui em 2010, 2011, padre. Só que ainda assim eu fiquei em Palmas mais um tempo. E depois vim para Belém, estou há 9 anos e meio. Então, aí entramos na parte justamente do discernimento. Padre, uma das coisas que eu gosto muito de conversar, eu sempre falo aqui no Cristocast, foi o conflito muito grande que eu tive, especialmente voltado para a parte profissional e espiritual, era algo que realmente me inquietava a ponto de eu considerar deixar a minha profissão. E porque eu estava vendo um conflito muito grande entre o que eu acreditava enquanto cristã e o que o meio profissional estava me proporcionando na época. E ter discernimento para entender o que Deus queria de mim naquele momento, né? E outras coisas tantas. Às vezes a gente tem inquietações pessoais, cada pessoa tem um tipo aí de inquietação. E aí eu queria começar assim, por que é importante a gente buscar esse discernimento, né? E como começar? Primeiro, para começar, a gente tem que encontrar alguém que a gente confie e que seja uma pessoa de Deus, né? Não necessariamente precisa ser um padre,
Historicamente, sempre a direção espiritual foi sempre colocada como um padre tendo que ser o diretor espiritual, né? Eu nem gosto de utilizar o termo diretor espiritual, porque diretor espiritual dá um entendimento, assim, pode dar um entendimento de que a pessoa dirige a sua vida, então ela determina o que você deve fazer. E ela tem que te dizer, faça isso ou não faça isso. E no caminho de discernimento, o acompanhador, o ícone, vamos dizer assim, que a gente pode usar do modelo de acompanhador é Jesus com os discípulos de Emaús. Então, quem está aí acompanhando, vai lá no Evangelho de São Lucas, você vai encontrar essa passagem dos discípulos de Emaús, que estão ali depois de ter vivido uma experiência fortíssima com o Senhor durante 3 anos. De repente o Senhor morre, eles estão meio que desiludidos, e agora, o que fazer? Esperávamos que fosse ele quem iria restaurar Israel, mas já fazem 3 dias, ainda que algumas mulheres nos dessem um susto. Então, Lucas 24, depois você pode procurar a referência e ler. O que acontece? Os discípulos estão desanimados e estão caminhando para Emaús, que é a cidade deles. Então, eles estavam em Jerusalém, estavam na igreja, estavam fazendo a vontade de Deus, e de repente eles voltam atrás, voltam para a vida deles. E ali Jesus se coloca no caminho com eles, no caminho contrário. Jesus não chega logo, olha seus bestas, olha seus cabeças duras, volte aqui que vocês estão caminhando errado. Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus vai entrar no caminho dele, vai escutá-los. Aqui vai o papel do acompanhador, é alguém que escuta você e vai rezando com você. E em um determinado momento Jesus começa a explicar, partindo daquilo que eles falaram, Jesus começa a explicar as Escrituras. Mas não devia acontecer assim? O Messias não deveria passar por isso? O profeta Isaías já não falava lá do servo sofredor? E assim Jesus foi comentando a Bíblia, justamente, as Escrituras, e a partir disso eles foram entendendo gradativamente aquilo que estava acontecendo com eles. Até o momento que eles vão chegando perto do local deles, e Jesus finge que vai adiante, e eles convidam Jesus, não, fica conosco, e é tarde. Tá, e Jesus aceita o convite e fica com eles. E ali, sentado à mesa, no partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Só ali eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desaparece do meio deles, Então, mas o acompanhamento é mais ou menos isso. Então, aí, a partir dali, eles voltaram para Jerusalém, foram fazer a vontade de Deus. Mas eles decidiram voltar. Sim. Não foi Jesus que determinou, não. Eles decidiram. Tanto que eles falam assim, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. E ali eles voltam, porque eles percebem aquilo que eles deveriam fazer. Entendi. Então, por isso é importante ter alguém que vá aos poucos fazendo esse caminho com você, Quando eu falei do meu testemunho, nas minhas decisões, eu não quis entrar muito para não chegar nesse tempo. Mas no período, ainda quando eu estava no grupo, uma senhora me ajudou muito. Essa senhora que eu falei do local da chácara, onde eu fiz o retiro, Sim. Ela me ajudou muito. Eu lembro uma vez que eu entrei num conflito, porque eu tive uma briga, um arranca-rabo com minha irmã. E só que isso me fez sofrer muito, porque eu estava vivendo uma conversão, e de repente, quando você está vivendo uma conversão, que acontece esse tipo de conflitos assim, muito forte, muito agressivo, você se sente pior das criaturas, porque você está fazendo um caminho de conversão, e de repente parece que aquele homem velho volta, se manifesta, e você diz assim, criatura. Então, eu achei que ele tinha morrido no batismo, ele não morreu, ele sabe nadar, ele está aqui. E eu fui conversar com ela, nesse momento. E ela disse assim, meu filho, é engraçado, eu só for falar desse assunto, ela disse assim, escreva tudo que está no seu coração. Escreva tudo que está no seu coração e coloque aos pés de Jesus. E fale a Jesus tudo que está aí no seu coração. Porque eu falava justamente desse desejo de servir a Deus. E eu comecei a colocar assim, eu quero servir a Ti, mas eu preciso
me libertar disso. Eu preciso resolver minha vida financeira, eu preciso resolver minha vida acadêmica, eu preciso resolver minha vida afetiva, eu tenho que precisar. E depois, quando tudo aconteceu, né, depois, eu fui lembrar desse fato. Eu disse, realmente, Deus fez tudo. Ele resolveu tudo para mim. Tudo aquilo que ela tinha me dito, que eu tinha me mandado escrever, Deus foi fazendo. Aquilo que eu tinha escrito, que eu tinha pedido a Deus. Deus foi fazendo. E eu não percebi que Deus foi fazendo. Só mais tarde foi que eu entendi que Deus tinha feito. E aí, assim, eu pude também, né, dizer assim, realmente eu tinha dito ao Senhor que eu queria servir a Ele. Mas que para eu servir eu precisava disso. Sim. E Deus foi conduzindo nesse caminho para que eu pudesse estar livre para servi-lo. Então... Porque também a gente precisa entender que não é mágica, né? Não é do dia para a noite acordar e de repente está tudo resolvido, tudo decidido, né? Precisa realmente de muita reflexão, muito confronto às vezes, né? E dedicação mesmo para compreender e poder ouvir o que Deus quer dizer para a gente, né? É verdade. Precisa de muita oração, muito diálogo e precisa de uma pessoa que acompanhe. Essa pessoa que acompanha. É uma pessoa que acompanhe. É muito importante. Quero muito mandar um abraço gigante para a irmã Priscila também, que me acompanhava lá na Semente do Verbo. Sou muito grata também, muito grata ela está em Manaus agora. Sou muito grata a todos. Outras pessoas. Sim, é muito importante. E padre, ainda sobre discernimento, né? Qual é o momento que a pessoa pode entender que está na hora de fazer essa reflexão, de ir buscar essa ajuda espiritual? Bom, o acompanhamento ele é a partir do momento que a pessoa sente que precisa discernir alguma coisa, né? Até coisas simples da vida. A gente está aqui testemunhando de coisas assim fundamentais, importantes, né? Mudou a minha vida, né? Sim. Hoje eu poderia estar fazendo outra coisa, estar vivendo outra vocação, mas esses acompanhamentos foram determinantes para mim. Mas às vezes as coisas simples, né, no nosso cotidiano, é importante ter um olhar externo, né, que possa me ajudar a refletir, possa me ajudar a tomar direção, né? Você falou do seu testemunho um pouquinho, que você vai contar depois todo. Mas é o momento que você precisa desse acompanhamento, né? E o acompanhamento tem que ser uma coisa regular. Existem os acompanhamentos pontuais, que a gente faz assim, em determinados momentos da nossa vida. Estou no retiro, fiz o acompanhamento. Mas é bom depois continuar, porque o acompanhamento deve ser um caminho. É um caminho. Às vezes não tem tudo. Você não tem discernimento completo no primeiro acompanhamento. Às vezes pode ter ali, né, a gente teve um momento, você sentiu que era de Deus naquele momento e levou adiante. Mas é um caminho que a gente tem que se fazer, né? O acompanhamento espiritual. Eu acho que o que contribuiu muito para eu ter a clareza sobre as coisas é porque eu também já vinha desde o outro retiro do Recria-me, aonde eu fui orientada, né, a como fazer a leitura da Lectio Divina, fazer meu devocional todos os dias de manhã. Comecei a fazer a leitura da Bíblia, não sabia fazer nada disso quando fui lá da primeira vez, sabia malmente manusear a Bíblia. E as pessoas de lá me ajudaram muito, né? E eu acho que isso fez toda a diferença, porque quando a gente conversa com Deus, eu pelo menos escolho o primeiro horário da manhã, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, a gente começa a ter o hábito de conversar com Deus. Né? Ele é o primeiro acompanhador. Ele é o primeiro acompanhador. E aí, quando eu fui para o segundo retiro, que aí eu já tinha mais ou menos esse hábito, esse caminho de conversar com ele. Aí eu lembro que quando o Senhor falou, converse com Deus, tem muitos bons profissionais trabalhando para o mundo, tem poucos trabalhando para o reino de Deus, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Isso nós conversamos à tarde,
na confissão. Estou contando minha confissão, gente. Não pode. Você pode, eu que não posso. Então tá tudo certo. E aí, quando foi na noite, né? Que aí também teve adoração ao Santíssimo. Sim. Era de sábado para domingo. Eu também fui na madrugada, no iniciozinho da madrugada. E ali eu conversei muito com Deus. Pedi muito, que eu sou muito insistente também. Conversei muito com ele, e aí depois eu sonhei e eu entendi que era aquilo, sabe? Porque também os acontecimentos em seguida foi muito direcionado, assim. Foram confirmando, né? Confirmando as coisas. Também tem isso, as confirmações, né? A gente vai tomando a direção e os acontecimentos vai como que confirmando aquilo. Isso. Né? Eu estava conversando essa semana com um primo meu, também católico, muito devoto a Nossa Senhora. E eu estava falando para ele que é linda a devoção dele à Nossa Senhora. Ele é muito grato, confia muito em Nossa Senhora. Mas aí eu falei para ele assim, primo, eu acho lindo. Mas eu acho que tem um momento que você precisa se aproximar de Jesus, né? Porque Nossa Senhora é nossa intercessora. Ela conduz para ele. É a nossa ela conduz sempre para ele. E você precisa conhecer a Jesus. Uhum. Né? Jesus te conhece muito bem, conhece a tua essência, mas e tu conheces a Jesus? Estava falando sobre isso com ele. Uhum. E isso são coisas do nosso dia a dia que às vezes vão passando despercebido e que a gente pode amadurecer de repente, né? Num discernimento desse, num acompanhamento espiritual. Faz tão bem, gente, pra gente. Faz tão bem, tão bem. E no Cristocast a gente tem uma comunidade no WhatsApp também, né? Que a gente agora todos os dias faz o devocional. Tem várias pessoas lá, o que eu aprendi lá com vocês, a gente faz agora também, tem outras pessoas. Bom. E tem sido um canal, assim, de muita graça, eu acho, assim, a gente falar de Deus é tão bom. Hoje eu falo de Deus no meu trabalho, eu falo de Deus aqui, falo de Deus. Me completou mesmo, sabe? Uhum. E eu lhe chamar aqui também é porque eu queria que as pessoas sentissem isso. Quando a gente tem uma alegria, uma felicidade, a gente quer compartilhar, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês também. O quanto é importante que vocês busquem se aproximar de Deus. Eu sempre falo isso. Eu acho que quase todo episódio, além de chorar, eu falo isso também. E que a gente precisa se aproximar de Deus, estar mais disponível, colocar Ele no nosso dia a dia, sabe? Dedicar um tempinho que seja para Ele. E, além disso, um passo adiante. Busque o discernimento para entender o que Ele quer da sua vida. Uhum. E aí você vai se sentir bem mais completo. Né, padre? Com certeza. Mas o senhor não vai escapar de uma provocação que eu faço todos os programas. Provocação. Provocação do bem. Que é Deus existe e eu posso provar. Deus existe, eu posso provar com a minha vida. Porque explicar a existência de Deus somente a partir da própria experiência de vida. Eu acho que a nossa vida vivida com Deus, o testemunho que nós podemos dar, isso explica a presença de Deus, né? A existência de Deus, porque senão seria uma loucura. Isso. Seria algo assim... Seria fora do normal, né? da pessoa. Mas a presença de Deus ela é de fato concreta. Não é uma teoria. É uma experiência prática. E eu acho que cada um faz uma experiência particular com Deus. Sim. De uma maneira que a pessoa entende Deus. Uhum. Deus fala comigo da maneira como eu entendo. Isso. Eu falei do meu testemunho aqui, pode impressionar para muita gente que está nos acompanhando. Mas a pessoa pode dizer assim, meu Deus, como é que é isso aí que o senhor ouviu a voz e viu? Porque é o jeito de Deus falar comigo.
eu digo assim, que se Deus não me falasse da maneira como Ele me falou até hoje, eu não estaria aqui. Ele, para me convencer, ele precisaria ter muita... O argumento dele tinha que ser muito forte, entendeu? Então, precisou ser uma experiência muito forte de Deus. Sim. O próprio chamado ao sacerdócio, eu não falei, mas como foi que eu respondi ao chamado ao sacerdócio? Foi numa situação contraditória. Em 2002, estourou um escândalo de pedofilia nos Estados Unidos, envolvendo padres, né, clero e tudo, aquela coisa. Um escândalo mundial, né? As mídias todas fazendo matéria sobre isso. E, na época, o Papa da época era São João Paulo II. Uhum. E São João Paulo II fez um discurso, na época, né, claro que um discurso muito sofrido da parte dele. A igreja é muito sofrida porque a igreja que sai marcada, né, pelos degradados filhos de Eva, né? Sim. E ele dizia assim, eu só lembro dessa frase do discurso dele: a igreja precisa de padres santos. Eu ouvi essa frase, eu fui para a adoração, eu disse que a comunidade, a gente tem 1 hora de adoração todo dia. Sim. A adoração em silêncio. E eu passei 1 hora ouvindo a voz do Papa falando: a igreja precisa de padres santos. Uhum. Só que eu olhava para a minha história e dizia: não pode ser comigo. Porque eu dizia assim, só Deus está doido, né? Eu digo, Deus deve estar maluco me chamar para ser padre, porque meus contra-testemunhos anteriores a conhecer Deus, para mim eu achava que nenhuma confissão eu apagaria. Nem o batismo, nenhuma confissão. Eu achava, me culpava de tantas coisas, né, que eu dizia assim, não deve ter. Eu não me perdoaria, né? Mas Deus perdoa, né? Mas Deus perdoa. E eu passei 1 hora ouvindo isso, assim, né? Achando assim, não, deve ser o outro irmão que é mais piedoso. Até o momento que eu entendi que era comigo. Quer dizer, eu quis entender. Eu aceitei que era comigo. Porque né? tem isso. Entendeu? Eu já tinha entendido desde o início. A gente tem que aceitar também. Eu aceitei que era comigo. E aceitando que era comigo, eu falei seriamente para Jesus, né? Eu brinco muitas vezes, né? Mas nesse dia eu falei muito sério com Jesus. Eu disse, Senhor, tu sabes que eu não sou santo, mas se tu queres, eu posso ser. Então, porque para mim não era difícil ser padre, para mim era difícil ser santo. Sim. E ali eu dei o meu sim a ser padre. Para caminhar para a santidade. E estou ainda tentando. Todos nós tentamos, né? Quem realmente quer se aproximar mais de Cristo tem esse desafio, né, padre? Não só as pessoas que vivem na vida dentro da igreja, mas os cristãos em si precisam buscar essa santidade de alguma forma, né, no seu dia a dia. Isso. Na sua vida cotidiana, na sociedade, na sua profissão, na sua atuação dentro de casa. O Evangelho, no Evangelho de Mateus, Jesus fala, né, claramente, vós sois, ele não diz vocês serão, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, nós precisamos ser. Ele já disse que nós precisamos assumir que somos. Isso. Então, o cristão é o sal, o cristão é a luz, que não é a luz própria, nós somos como as estrelas, né? Isso. A luz do sol que ilumina, passa por nós. Mas o sal, então, Deus nos dá o sal, o sabor, dá sentido, né? Ele nos deu o sentido da vida. E porque Ele nos deu o sentido da vida, a gente consegue, através do testemunho, ser sentido na vida para as outras pessoas. Eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre ser sal. E tenho me esforçado bastante para isso, porque eu entendi que quanto mais perto dessa luz de Deus, mais feliz eu sou. Que bom. Né? E não é sacrifício nenhum. Assim, eu continuo fazendo as minhas coisas, continuo trabalhando, cuidando da minha família. E não é sacrifício nenhum porque é uma alegria. Né? É uma alegria que nada compensa, nada se compara. Então, eu sou muito grata assim, ao caminho. Isso caminho. É importante para os nossos irmãos que estão acompanhando. Porque às vezes os irmãos acham que só é feliz o missionário, o padre, a freira. Né? Mas todos podemos ser felizes, Sim. Cada um no seu lugar. Quando a gente está convicto de que a gente está fazendo a vontade de Deus, não importa se a gente está
numa vida missionária o tempo inteiro, ou se a gente está numa vida missionária no trabalho, na faculdade, onde a gente estiver. O importante é saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso nos dá alegria. E para isso vocês têm que discernir, minha gente. Então... É bom discernir. Quando você discerne, você é feliz. Isso, é isso mesmo. Padre, eu queria muito agradecer a sua presença, mas eu tenho uma mensagem para deixar no final. Olha, o que eu posso deixar hoje para todos nós, né, é que nós precisamos descobrir o caminho de Deus, o que Deus tem para nós, o projeto de Deus para nós. É importante que você que está nos acompanhando descubra qual é o seu caminho, para que você veio este mundo, o que Deus quer fazer através de ti. É importante que você saiba convictamente disto, porque se você tiver convicção disso, todo o resto vai ser só acessório. As alegrias, os sofrimentos, as angústias, as esperanças, né? Porque a gente tem isso, né, na nossa vida. Até no matrimônio é dito, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós passamos por todos esses dramas da existência humana. Nós não somos diferentes de nenhum humano. Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, né? Então ele sofreu as angústias, ele sofreu a alegria, ele teve todos os sentimentos humanos. Mas quando a gente tem um sentido daquilo, mesmo essa situação de sofrimento ou de alegria, ela tem sentido na nossa caminhada. Nós não perdemos o sentido dela. Então é muito importante saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo, se está de acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. Padre, muito obrigada pelo seu tempo. Vamos passar por aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua orientação, pela sua presença aqui com a gente. Eu estou muito feliz mesmo. E eu agradeço muito o convite que foi feito. Fiquei muito feliz, viu? E fico feliz de ver esse projeto sendo desenvolvido. Né? Pode saber que minha contribuição vai ser minhas orações, com certeza. Amém. É tudo que eu preciso. Além de que o senhor se comprometeu de vir aqui quando for meu testemunho. Sim. Quando for completar um ano. Quando completar o ano, está registrado. E vai ser muito importante, com certeza, a sua participação. Obrigada. Por nada. Mesmo. E você já sabe que o Cristocast é aqui um grande canal de ouvir as coisas simples que Deus faz na nossa vida e também as grandiosas. Mas para que as grandiosas aconteçam, você precisa começar com as simples. E na simplicidade é onde você vai achar Jesus na sua vida. Comece, como eu sempre digo, pegando a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, comece um relacionamento, só você e ele no secreto. Depois você vai, amadurece um pouquinho mais, busca uma orientação espiritual, busca estar mais presente, fazendo parte de uma igreja ou de uma comunidade, sendo parte do corpo. A igreja é corpo de Cristo e nós podemos fazer parte dela de alguma forma, ainda que seja como uma contribuição simples, como eu tenho feito aqui, ou você acolhendo alguém. Você vai encontrar esse caminho, vai encontrar, se buscar discernimento, para entender qual é o seu papel na vida de Cristo e de Cristo na sua vida também. Busque isso. É a mensagem de quem teve a vida transformada para muito melhor, para um coração que queima de amor, de paz. Eu quero muito, sou muito feliz dessa forma e eu quero muito que você também seja. Então, eu estou recomendando. Se aproxime de Deus, Ele só quer o teu bem porque Ele te ama. E até lá, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.